Na aula passada a gente começou a falar do segundo grupo de limitações ao poder de tributar, que são os princípios constitucionais tributários, mas eu esqueci de falar de um assunto, olhando aqui as anotações e bem lembrado pelo Ananias, que é o assunto importante relacionado ao poder de tributar, que é o seguinte, gente. A Constituição, lá no artigo 145, diz que União, Estados, municípios e Distrito Federal poderão instituir os seguintes tributos. E aí há uma certa dúvida em relação a esse verbo poder, né, que da onde a gente tira o poder de tributar, se a Constituição ela impõe o dever de aqueles entes públicos instituírem esses tributos, ou é uma faculdade, se é um poder-dever, ou se é um poder como uma faculdade. União, Estados e municípios podem, né, se quiserem, instituir os seguintes tributos. Ou então, esse poder, ele é um poder-dever, isso é uma determinação, certo? Bom, o verbo poder, na língua portuguesa, ele tem como elemento semântico uma prerrogativa, né? Ou seja, uma possibilidade. Então, por uma interpretação literal da Constituição, a gente entenderia que eles podem, ou seja, são facultados a instituir impostos, taxas e contribuição de melhoria. Não são obrigados, tá? Só que existe um elemento interessante nessa discussão que surgiu com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, salvo engano, no artigo 11, tá? Vocês se lembram do número dela? Lei Complementar 101 de 2000, né? É isso, Ananias? Acho que é. 101 de 2000. A Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 11, estou abrindo aqui, diz assim, artigo 11 da LRF, constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação. Então, a caput do artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal diz que constitui requisito essencial de responsabilidade fiscal, responsabilidade na gestão fiscal, a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos de competência daquele ente federativo. Tá legal? Então, assim, o ente, ele pode não instituir um tributo? Pode, mas se fizer isso, ele estará em uma situação de irresponsabilidade fiscal. Tudo bem? Então, ele será considerado irresponsável do ponto de vista fiscal. E o parágrafo único do artigo 11 tem uma sanção para os entes públicos que não instituírem todos os impostos de sua competência. O caput fala em tributos. E o parágrafo único diz assim: é vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe o disposto no caput no que se refere aos impostos. Tá? Então, aquele ente federativo que não instituir todos os impostos de sua competência, e aí os impostos, eu já falei rapidamente para vocês, né? No caso dos municípios, é o IPTU, ISS, TBI. No caso dos estados, ICMS, IPVA e ITD. Na União são aqueles 10 lá que a gente já falou. Se ele não instituir todos os impostos de sua competência, ele não poderá receber as chamadas transferências voluntárias. Vocês aprenderam isso em financeiro? O que é uma transferência voluntária? O que é transferência voluntária, pessoal? Existem dois tipos de transferência
que a gente aprende no direito financeiro. As transferências obrigatórias e as transferências voluntárias. O que são as transferências obrigatórias? São aquelas em que um ente público, por regra constitucional, regra legal, ele é obrigado a fazer em benefício de um outro ente público. Exemplo, a Constituição prevê que 50% do IPVA que o Estado arrecada, ele é obrigado a entregar ao município onde houve o licenciamento do veículo, certo? A Constituição prevê, como transferência obrigatória, por exemplo, que 50% do imposto territorial rural que a União arrecada, ela deve entregar aos municípios onde está situada aquela propriedade rural. Transferência obrigatória. A Constituição já prevê isso. Se esse município onde tem a fazenda tiver, por exemplo, delegação para exercer a capacidade tributária ativa, lembra o que é capacidade tributária ativa? Aquela prerrogativa administrativa de fiscalizar, cobrar, arrecadar. Então, ela é delegável, lembra que ela é delegável, diferentemente da competência tributária, que é indelegável? Então, se o município rural receber em delegação da União a capacidade tributária de arrecadar, fiscalizar aquele ITR, a Constituição diz que ele fica com 100% da arrecadação do ITR. Isso é uma transferência obrigatória. Tudo que está previsto na Constituição e na lei, em que um ente tem que transferir de recurso para o outro, é uma transferência obrigatória. Mas existem também as transferências voluntárias, que um ente público faz em benefício de outro, porque quer ajudar o outro, tem uma parceria, um convênio, certo? Isis, o pessoal que está aí, a Roberta, eu quando cheguei a sala estava assim, né? Então, se quiserem a gente abre um pouquinho para vocês poderem ficar aqui e ter uma visualização melhor, né? Fiquem à vontade, tá? Mas eu ficaria muito feliz se vocês pudessem ter uma visualização boa aqui da aula, se quiserem, se desejarem. Então, gente, por exemplo, na época das Olimpíadas, eu ajudei a cuidar de um processo em que o município do Rio de Janeiro fazia uma transferência voluntária ao Estado. O que aconteceu? Naquele momento das Olimpíadas do Rio, o Estado entrou em crise e o município do Rio estava um pouquinho melhor economicamente. Então, o município do Rio de Janeiro ofereceu ao Estado do Rio de Janeiro uma transferência voluntária de recursos para que o Estado do Rio de Janeiro pudesse comprar equipamentos para a segurança pública, né, rádios novos para a polícia militar, equipamentos assim que fossem melhorar a questão da segurança para que as Olimpíadas acontecessem de forma segura no Rio. Então a gente trabalhou numa transferência voluntária de recursos do município para o Estado. Mas o mais comum é a União fazer transferências voluntárias para estados e municípios. Nunca acontece de um município fazer uma transferência voluntária para a União, por exemplo, certo? Pelo menos eu nunca vi. Imagina, município de Aperibé, de Varriçaia, né? Vai e fala, poxa, estou vendo que a União está em dificuldade, vou fazer uma transferência voluntária para a União. É uma coisa pouco comum, certo? Normalmente as transferências voluntárias acontecem de entes mais ricos para os entes menos ricos. E aí o que acontece? Esse dispositivo aqui, o parágrafo único do artigo 11, diz que fica vedada a transferência voluntária aos entes públicos que não cobrarem todos os seus impostos. E aí fica fácil, né? O cara não quer ter trabalho de cobrar o IPTU, o ISS, TBI, vai vivendo de transferências voluntárias. Então é uma sanção prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, certo?
E aí o que acontece? Todos os entes federativos, exceto a União, já instituíram todos os seus impostos, pelo menos a maior parte deles. Não tem notícia de nenhum ente que não tenha instituído. Pode ser que algum município aí dos 5.000 e pouco não tenha, mas assim, os municípios instituem o IPTU, o ISS, o ITBI, os estados instituem o IPVA, o ITD e o ICMS, né? Então, tranquilo, eles instituem. Só que a União não instituiu todos os impostos de sua competência. Ela não instituiu, por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas, certo? Então, o que acontece? A União, ela está em uma situação de irresponsabilidade fiscal, de acordo com a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, e nenhum ente federativo pode fazer transferência voluntária para a União, certo? A União está preocupada com isso? Nem um pouco, né? Então é uma sanção que para ela tanto faz, ela já não recebe mesmo, né? Então ela não está nem aí, então não incomoda ela essa sanção. Tudo bem? Eu tenho ciência de duas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, em que a União ela foi acusada de ser omissa pela não instituição do imposto sobre grandes fortunas, tá? A primeira foi ajuizada pelo governador do Maranhão. Eu não tenho certeza, pessoal, mas eu tenho quase certeza que foi o Flávio Dino. Acho que o Flávio Dino foi governador do Maranhão, não lembro bem, tá? Enfim, foi o governador do Maranhão, não lembro quem foi, tá? Estou falando aqui que foi o Flávio Dino, mas não tenho certeza, quando ele era governador, né? E ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão para dizer: União, você está sendo omissa ao instituir o IGF, né? Deve ser feito por lei complementar, o parlamento é omisso, e aí o Supremo julgou improcedente essa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, dizendo que o governador do Maranhão não tinha pertinência temática com o tema, certo? O que você está querendo isso? Essa arrecadação, se isso é um tributo da União, não tem nada a ver com o Estado. O Estado do Maranhão se defendeu, dizendo: peraí, tem pertinência temática sim. Por quê? Porque toda a arrecadação do IGF, por exceção, porque a gente já sabe que imposto, a arrecadação é desafetada, não é isso que a gente falou rapidamente aí? A arrecadação do imposto tem que ficar livre para o gestor utilizar como quiser, uma das características do imposto. Falei rapidamente sobre isso, depois a gente vai ter uma aula específica sobre isso. Mas por exceção, o IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas, é totalmente afetado ao Fundo de Combate à Pobreza. E aí o governador do Maranhão dizia: bom, o Maranhão é um dos estados mais pobres da federação, então tendo o IGF a gente vai acabar recebendo alguma coisa aí do Fundo de Combate à Pobreza. Mas isso não sensibilizou o Supremo, e o Supremo entendeu que não havia pertinência temática, tá? Tem uma outra, acho que chama ADO, né? São diretas de inconstitucionalidade por omissão, do PSOL, mas eu não sei como é que ficou o resultado dessa. Até vou te pedir para, se você puder dar uma olhada, seria legal, tá bom? Tudo bem, pessoal? Então, é isso que ficou faltando falar quando falei de limitação poder quando falei de poder de tributar, ficou faltando esse elemento. Então, se por um acaso cai numa prova dissertativa, né, em um concurso, disserte sobre a obrigatoriedade ou facultatividade do exercício do poder de tributar. Como é que eu responderia uma questão dessa? Eu diria assim: olha, o artigo 145 da Constituição
optou pela utilização do verbo poder, poderão instituir, quando o constituinte, em tese, poderia ter utilizado o verbo dever. Deverão instituir os seguintes tributos. Então, o verbo poder, ele indica, aponta para uma facultatividade. Entretanto, com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000, especialmente o artigo 11, embora seja uma faculdade, o artigo 11, caput, prescreve que um ente público que não exerça plenamente seu poder de tributar, ele está numa situação de irresponsabilidade fiscal. E o parágrafo único, inclusive, impõe uma sanção de vedação ao recebimento de transferências voluntárias para aqueles entes que não instituírem todos os seus impostos. Beleza? Só para os impostos isso. Tudo bem? Parênteses. Um macete para a vida de vocês, pessoal. No direito financeiro. Praticamente todas as sanções que a gente vê na Lei de Responsabilidade Fiscal vão ser, pode ter de vários tipos, mas pelo menos uma delas vai estar relacionada à vedação ao recebimento de transferência voluntária. Tá legal? Quando o ente público comete algum vacilo na responsabilidade fiscal, em geral ele fica proibido de receber transferências voluntárias. Tudo bem? Se estiverem em dúvida, se perguntarem isso para vocês, qual é a sanção pelo descumprimento do artigo tal? Chuta que é vedação ao recebimento de transferência voluntária, que vocês vão estar chutando bem. Tudo bem? E qual é a lógica disso, gente? É isso. Aquele ente é irresponsável do ponto de vista fiscal. Ele não cobra todos os seus impostos. Ele não observa o teto de gastos. Ele não, faz uma medida de compensação no caso da concessão de um benefício fiscal. Ou seja, ele faz qualquer barbaridade. E ainda ficar recebendo transferência voluntária dos outros, para custear a barbaridade dele. É mais ou menos assim, muito mal comparando, tá? Vamos supor que eu tenho uma filha adolescente, certo? E ela eventualmente recebe lá um dinheiro, que eu faço uma transferência voluntária para ela. Fala lá, filha, você vai lá. Ontem, por exemplo, eu queria jantar com as amigas dela. Fiz uma transferência voluntária, Mas sempre, e ela é muito responsável, minha filha tem uma responsabilidade fiscal enorme, Mas ela vai toda regradinha e vai, pai, mas tô indo de ônibus para economizar e tudo, faz tudo, não, vou a pé para economizar o ônibus, e ela é muito bacana, assim, do ponto de vista da responsabilidade fiscal. Mas digamos que, aí ela resolve agora só andar de Uber Black, E aí ela vai e o almoço não é na pizzaria, não, o cara vai no Olimpo, Aí eu falo, peraí, está violando a responsabilidade fiscal, o papai não vai mais fazer transferência voluntária. Então a ideia é um pouco essa, tá brincando, gente? Mas isso acontece com os entes públicos, às vezes vivem uma responsabilidade fiscal muito grande, por isso as vedações para o recebimento de transferência voluntária, mas isso é assunto de direito financeiro e tributário 1, então fecha o parênteses, tudo bem? Só para lembrar um assunto lá do semestre passado. Bom, dito isso, vamos para os nossos princípios constitucionais tributários? Oi? A DO 55, o que aconteceu nela? Basicamente, eles entenderam que não é uma obrigação do legislador instituir o IGF, porque baseia-se na competência. Vou ler só uma frase da AGU. A frase diz o seguinte: a competência tributária das pessoas políticas consiste numa faculdade e não no dever de instituir tributos, de modo que, a ausência do dever legislar, não há que se falar em ordem constitucional ou legislativa. Então, isso foi da AGU, Mas foi incorporado na Corte? Incorporado também pelo Supremo. Pessoal, informação valiosíssima do Ananias. Na ADO do PSOL,
O Supremo falou expressamente que não é obrigatório. Lê um pouquinho mais alto, por favor, esse trecho. A competência tributária das pessoas jurídicas consiste na faculdade e não em um dever, de modo que, ausente o dever de legislar, não há que se falar em ordem constitucional do legislativo. Tá bom? Adotou como faculdade nesse acordo, pelo menos. Tudo bem? Qual o número? ADO 55. ADO 55.